Olá, pessoal, em mais um vídeo com a doutora Rebeca Calil. Calil, você é descendente de árabe, essas coisas? Sim, libanesa. Doutora Rebeca Calil, ela é dermatologista e a gente vai falar sobre... Rações hipoalergênicas. Misericórdia. Agora vai dar o que falar. Eu tenho batido tanto nisso, você não tem noção. Uhum. Como disse, muitos dos veterinários clínicos que não fazem integração com nutrólogos ou até mesmo dermatologistas. Exato. Estão passando por tempo indeterminado a ração hipoalergênica. E agora, né, eu já fiz vídeos falando sobre isso, a oncologista falando sobre isso, a doutora nutróloga, Beatriz Cavalheiro, falando sobre isso. E agora, graças a Deus, eu consegui, com a doutora, falar sobre esse assunto, uma dermatologista, e ela vai dar o ponto de vista dela sobre esse assunto. Muita gente fazendo isso? Muita. Mais do que a gente pensa. A ração hipoalergênica ela é uma ração terapêutica, assim como a ração para animal diabético, animal com problema cardiovascular. Então, são rações terapêuticas. O correto seria, dentro da dermatologia, para a gente saber se o animal tem uma alergia alimentar ou não, usar a ração como triagem. Essa triagem é de, no mínimo, 60 a 120 dias. Não fala mais não, porque vai vir a vinheta. Uhum. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que logo depois da vinheta a gente continua. E se você quiser saber tudo sobre esse assunto, não vou dizer que é polêmico, mas está quase virando polêmica. Eu acho que já virou. Já virou? Já virou polêmica. Segura aí e assiste todo o vídeo, porque, principalmente para você que tem cão alérgico, vai ser muito importante essa parte, uma visão de uma dermatologista sobre a nutrição para cães com problemas dermatológicos. Segura aí. Viu? Foi rapidinho. Aí conta agora, doutora, que na sua visão, né, como você vinha falando, até te cortei para poder fazer a introdução. Sim, e para a vinhetinha ali, sobre 60 dias no caso, porque alguns veterinários falam que é para ser usado no máximo 60 dias, descobrir qual é o problema dermatológico, da alergia, partindo do princípio que seja um problema de alergia. Então, segundo o que eu ouvi, 60 dias descobre qual é o problema da alergia. Se for ração, troca, né? Entra, de repente, faz essa parte integrativa com o nutrólogo e resolve o problema se for a parte de nutrição. O que eu tenho visto com os veterinários, a primeira coisa que o veterinário faz, ele não faz os testes que vocês fazem, né? Eles não fazem nada. Não, troca a ração, entra hipoalergênica. A ração hipoalergênica é bem mais cara. Exatamente. A longo prazo faz um mal para a saúde enorme do animal. Carboidrato e gordura em excesso, sobrecarga de fígado. Sobrecarga hepática. E na sua visão, você pode falar à vontade o que você acha e qual é a forma correta de ser usado no caso de problema dermatológico de alergia, ou seja, que você vai fazer alguma coisa e vai melhorar. E também se existe, como você falou, que é para ser usado de 60 até 120 dias, né? Se existe essa situação de outros casos mais graves que não sejam só subcutâneos, que aí sim ela precisa ser consumida ou medicada não, né? Prescrevida por um tempo maior. Sim. A ração hipoalergênica é uma ração terapêutica, assim como outros, igual eu falei no primeiro bloco. A gente pode utilizar na parte dermatológica para identificar a alergia alimentar por triagem. Então a gente utiliza, que é o correto, entre 60 e 120 dias no máximo. E só que a maioria com 60 dias eu já peço para voltar no consultório, a gente já tem uma resposta. E se o paciente ele tiver realmente, né, zerado, coceira, lesão de pele, ele tiver todo perfeito, a gente faz um teste de desafio. Ou seja, eu volto com a ração anterior que ele estava utilizando, que é um confirmatório. E aí, por 15 dias, no máximo 30, eu vejo se ele voltou a ter a crise novamente da alergia.
E a maioria, realmente, quando tem alergia alimentar apenas, sem ser outras alergias associadas, eles voltam a se coçar, voltam a ter lesão, tudo novamente. E aí a gente realmente fecha o diagnóstico de alergia alimentar. Existe hoje um auxílio diagnóstico, né? Vou deixar bem claro, que não é fechar diagnóstico, o diagnóstico é fechado pela triagem clínica, que é a eliminação de cada alergia, mas existe um auxílio que é o teste alérgico. Então, a gente consegue, depois dessa etapa, se o paciente tem uma alergia alimentar já confirmada, a gente consegue fazer o teste alérgico na pele, que é igual que faz em humano, no braço e nas costas. No animal, a gente faz lateral do tórax. E a gente consegue identificar o agente, ou seja, qual é a proteína, principalmente. E o tutor consegue trazer outros alimentos, legume, fruta, verdura, e a gente consegue testar. Por que eu falo auxílio? Porque tem muita gente vendendo o teste alérgico como se fosse aquilo para identificar a causa do animal. Só que eu vou achar o nome, mas não quer dizer que aquilo que eu vou interpretar é o que o animal apresenta. Então, o melhor teste é em vivo, é no organismo, o animal se alimentando. Sim, e assim, é como eu tô, assim, a Ana Clara, que é sua amiga, né? Ana Clara Rolenberg falou, e outros veterinários falam, na verdade, eu acho que são unânimes. Cada animal tem um comportamento diferente. Exato. Pode ser que muitas das vezes tenham um tipo de alergia parecida. Muitas vezes a gente se engana, se não fizer uma triagem correta, para você identificar. Exatamente, a gente vai confundir as alergias, porque o padrão é muito parecido. E essa situação agora que você me falou, eu não sabia disso, da questão do teste alérgico, de vender, eu acho que a pessoa não deve ser cara. É um pouco caro. Desculpa, perdão, eu falei errado. Não deve ser barato. É um teste importado. Isso. Então... E aí você vai pagar, em vez de você pagar um veterinário, que em conjunto com o teste que ele vai fazer, você tem a resolução do problema, você vai fazer por conta própria, o teste vai pagar caro, e muitas vezes o problema não vai ser resolvido. Vai gastar dinheiro em dobro. E a gente ainda tem outro problema. Às vezes, quando faz o teste, não faz o momento correto. Às vezes, o paciente tem indicação de fazer o teste, mas não respeita o momento correto. Por exemplo, o animal está em crise, então ele está cheio de lesão, coceira, né, da cabeça até ou a cauda, e muita queda de pelo, está todo em crise. E aí faz o teste nesse momento. O teste ele vai dar todo positivo. Só que eu não posso considerar esse positivo como positivo de fato, porque ele está hiperreativo. Sim, caramba. E aí o outro lado também acontece. Por exemplo, ele está usando medicações. Então ele está ótimo, mas ele está sob efeito de remédio. Então vai dar tudo negativo. E aí eu acho que o animal não tem alergia a nada, não vai reagir a nada. Então, para poder realmente entender qual o momento certo de indicar o teste alérgico e fazer, só o dermatologista para orientar. Caramba, eu não sabia disso. Quer dizer que se ele estiver em crise... pode ser que dê positivo para várias coisas. Isso, exato. E se ele tiver medicado e com a alergia controlada, pode ser que também dê negativo em tudo. Exato. E também nas alergias que ele apresenta. Porque o remédio vai inibir a resposta. Então a gente tem que fazer um preparo para o teste alérgico também. E pior que isso, pior não, no caso melhor que isso, seria um acompanhamento para ver como está depois da retirada de determinado medicamento. Exatamente. Não adianta só aquele momento e nunca mais voltar. Tem que ter o acompanhamento. Eu falo com os clientes que o acompanhamento é mais importante até do que a primeira consulta. Porque a primeira eu vou começar a entender o animal, mas e depois? Ele pode mudar o padrão dele de lesão, de alergia, e ele pode começar a reagir a uma coisa que ele não reagia. Então a gente tem que realmente ter um acompanhamento muito certo para o resto da vida do paciente. E no caso dessa hipoalergênica, né, dessa ração aí, volto a dizer, que está sendo usada de forma muito errada por não especialistas, muito a longo prazo, né, e isso realmente, na sua visão, você acha que está sendo realmente um problema maior de alergia a parte de nutrição do pet ou outros fatores? Porque, como eu disse, o veterinário chegou ali, está com problema de alérgico, tira a ração. Exato. Então, você acha que realmente a ração é a grande vilã desse que está tendo muito pet alérgico?
Na verdade, é um problema mais a nível genético, de cruzamento das raças, né, dos animais alérgicos, que o correto, né, no mundo ideal seria, se o animal já tem algum sinal de alergia, tirar ele do cruzamento, não colocar ele para cruzar, porque vai passar geneticamente. Então, cada vez mais vai passando e vai só piorando. Então, nesse caso, não seria nem a ração, seria mais o ponto base mesmo a nível genético. Lá atrás, né? Mas a ração pode piorar. Porque, por exemplo, a ração hipoalergênica ela é feita como triagem, na maioria das vezes, para alergia. Sim. A gente só vai indicar o uso contínuo, ou seja, para o resto da vida, se o animal tem uma outra doença, que aí é na parte gastrointestinal, seria uma doença intestinal inflamatória. E que é uma inflamação do intestino muito pesada. Então, existem vários, né, no trato gastrointestinal, do estômago até o intestino, até o reto final, pode ter pontos ali de inflamação. Então, o animal pode ter alguns sintomas como vomitar. Então, vomitar de vez em quando não é normal, então a gente realmente lembra disso, né, para o cliente. Fez às vezes umas fezes mais amolecidas, com muco, né, como se fosse uma geleinha ali saindo. Então, isso já tem que levantar um alerta que pode já estar começando uma alteração gastrointestinal. Procurar um gastro associado no dermato. Sim. E o principal, o nutrólogo. Isso que eu ia falar. Ele é que vai elaborar qual é a dieta ideal para todos os problemas ali. E você acha que a respeito usando a hipoalergênica como parâmetro, né? Porque provavelmente, se ele tiver esse problema e quando bater no nutrólogo, que ele vai ver ali a ração hipoalergênica, que eu tenho lá com a doutora Beatriz, eu até filmei o computador dela quando ela formula a dieta. É interessante o que você, na sua visão, não que seja obrigatório, é só uma visão sua, que ele mude, saia com a ração hipoalergênica, porque ela não tem proteína, rica em gordura e carboidrato, e faça uma dieta mais natural. Sim. Do que, ou você acha que é melhor fazer a ração, fazer a nutrição, a dieta dele com a ração, mais suplementos? Sim, eu indico sempre, todos os meus pacientes eu indico sempre o nutrólogo. Por quê? Mesmo que ele faça o uso da ração, né? Às vezes o cliente ele não quer realmente optar pela alimentação natural, mas ele precisa de um suporte. E isso, a ração, por mais que tenha ali os níveis de garantia, cada animal tem um organismo diferente. Então a ração ela é elaborada para para um computador. Então a gente coloca o que a gente pensa no organismo ideal. Mas a senhora prefere a comida natural? Eu prefiro. Prefiro a alimentação natural. Gente, eu vou falar com vocês assim, eu vou dizer, eu vou ser conservador. Eu acho que 95% dos veterinários preferem comida natural. Sim. Eu sou contra a BARF. Como fiz com a Ana Clara, depois da entrevista com ela, eu até pesquisei sobre a BARF. Realmente, a visão dela é bastante interessante sobre contaminação. Sim, tem que ter muito cuidado. A BARF E outra coisa, eu acho que a BARF é comida natural cru, tá? A base de alimentos crus, carne crua. E assim, eu acho que até o ovo, né, coloca cru pro bicho, eu acho que o bicho é tão sujo, não sei, enfim. Tem que ter um preparo muito certo, para evitar realmente contaminação. Muitos fazem, mas tem que ter uma orientação, assim, muito rigorosa com relação ao preparo. E nutrólogo, porque a gente só dá carne pro animal, e não é assim. Não é assim. Eu fiz uma tabela de nutrição de 120 gramas de carne e 120 gramas de ração. E é uma deficiência de nutrientes enorme, muito grande. Então a senhora acha, no caso, vamos lá, esse suposto animal, ele tem realmente, ou ele continua com a hipoalergênica, com a suplementação, ou ele faz uma dieta totalmente voltada para um hipoalergênico de comida natural. Exatamente. A senhora prefere, então? Eu prefiro. Sempre que todos os clientes eu tento encaminhar, só que vai de acordo com o cliente. Sim. Mas os que realmente trocam pela alimentação natural, nós vemos, tanto o cliente em casa quanto aqui no consultório. A gente vê a diferença no organismo. Eu concordo com ela. Eu concordo com você, tá? Se eu pudesse também, né? Porque a alimentação natural não é tão barata. Mas se eu pudesse, entre me manter numa hipoalergênica e fazer uma nutrição natural para ele, eu concordo com você. Eu faria a dieta natural. Eu gosto da ração. Não é natural crua, gente, pelo amor de Deus. Crua eu não sou a favor. Eu não indico também não. Até os nutrólogos também já sabem que eu não indico muito, mas realmente é cozida, né? A comida natural cozida, tá? Que eu também concordo com a senhora. Eu estou contigo de braço dado, porque eu acho que a comida natural, nesse caso aí, ela é por mais que seja mais dispendiosa,
Mas ela consegue olhar o organismo como todo. Eu acho. Todas as doenças, alterações que o animal tiver, a gente consegue, com o nutricionista ali, ele que vai, né, fazer a composição, suplementação, ele vai colocar tudo certinho para aquele animal. Então não é uma receita de bolo, vou no pet shop, compro um pacote de ração. Ali todo mundo vai pegar o mesmo pacote, mas e a alimentação individualizada? Então tem alguns pontos também da alimentação natural, que são as empresas, né, que existem. Então eu sou parceira de várias empresas, inclusive o meu cachorrinho, ele comia alimentação natural, prescrita por nutrólogo, tudo certinho para as doenças que ele tinha, e ele zerou a inflamação intestinal com a alimentação natural. E aí, no caso, o nutrólogo fez essa parceira que você tem de comida natural, você mandou para eles fizeram e mandaram para você? Isso, é a própria nutróloga que fez o atendimento, né, meu e do meu pet. Manda a sua E aí dieta. ela mandou a dieta, que e legal. eles fazem aquilo exatamente e entregam em casa. Eu não sabia disso. Então, esse tipo, eu concordo. Não, legal, eu também. Paciente. O problema é que, às vezes, as próprias empresas também fornecem pacotinhos, né, de comida. Sim, supermercado, eu sempre falo disso. Generalista. Então, frango, bovino, só que, e aquele animal, se realmente ele tem necessidade daquilo? Ou às vezes está faltando nutrientes ali. Então, esse tipo de comida já pronta, né, mesmo seja natural, mas já compra ali pronto, eu não gosto muito. Eu peço para passar pelo nutrólogo e aí enviar a receita para eles manipularem, fazer realmente a comida ali. Depois, se você puder, inclusive, gente, eu vou tentar contato com eles para fazer um vídeo sobre isso aí. É muito interessante, muito interessante. Porque eu acho que pacientes desculpa, gente, na questão de terapêutico, eu acho isso fantástico. O que eu acho assim para comida natural é muito difícil. Sim. Então a ração já está com tudo pronto ali. Então muita gente idosa tem cão. Eu também prefiro dar ração porque eu vejo a excelência que está por trás. Sim. Eu já trabalhei nas empresas e tudo. Mas, cara, eu achei isso que você falou muito legal, principalmente para o pessoal da dermatologista. Exatamente. A gente consegue colocar aquilo que eu preciso para o tratamento do paciente e o nutrólogo consegue colocar exatamente o que o animal está em deficiência. Então, às vezes tem uma vitamina que ele está em deficiência, então ele sempre coleta também exames de sangue, faz uma bateria, né? Entrega tudo redondinho para o nutrólogo lá. E aí a gente vê o que realmente tem alterado ali. E o nutrólogo vai olhar tudo. Vai pesar o paciente, vai ver todos os exames de sangue, ver o que tem deficiência e vai elaborar uma dieta exclusiva. Então, isso que é o bacana da alimentação natural. As rações, eu também sou parceira de empresas, também indico, mas a gente já fala com o cliente, olha, vou tentar fazer a triagem, mas depois, se quiser trocar, vamos trocar, né? Em algumas situações realmente não tem como trocar, a gente vê que o animal ficou bem ali, eu estabilizo, mas eu tenho que orientar os efeitos colaterais. Por quê? A ração hipoalergênica é uma ração mais gordurosa. Então, eles colocam um teor de gordura, né, palatabilizante, para fazer com que a ração fique mais atrativa. Não tem nenhum atrativo ali, né? Porque não tem, por exemplo, se a gente pensar, soja, é atrativo para o cachorro? Nem pra gente. Gato. Aliás, tem papel bom, mas tem alguns outros que gostam, mas sim, né, não é tão atrativo. Agora, então eles têm que colocar um teor maior de gordura para ter esse teor de palatabilizante, para se tornar mais atrativo. Na vida real a gente vê que não é tanto, né? Alguns gostam, mas a maioria também não gosta muito. Pão empurrado, tadinho, né? Mas a gente entende essa questão. Agora, o problema é a longo prazo. Então, o que esse excesso de caloria, excesso de gordura vai causar no organismo? Eu já tive pacientes que tiveram pancreatite aguda. E é emergência. Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Sim. Então, é emergência, tem que correr para um hospital veterinário, uma clínica veterinária e internar o animal. Gera muita dor, muito desconforto. Tem paciente que tem que ficar internado por dias para tentar estabilizar. Dali vira uma infecção também. Então, são muitas complicações. Então, quem quer manter na hipoalergênica, né, a gente mantém, mas tem que fazer um acompanhamento muito de perto e associado sim com o nutrólogo, para fazer tentar minimizar um pouco esses danos a longo prazo. Olha, eu tô tão, eu vou falar uma palavra assim meio romantizada, mas tão apaixonado por vocês, especialistas, porque eu não tinha a mínima noção, né, por mais que falam, né, sobre o assunto, da questão do que traz as rações hipoalergênicas, mas vendo ao olhar de cada profissional, de cada especialização, é um negócio fantástico. E eu já vi coisas como o que a gente estava conversando antes aqui, de veterinários deixarem o cachorro, só veterinários clínicos, deixar o cachorrinho com ração hipoalergênica por tempo determinado, não está nem aí. Eu tenho pacientes que vêm para consulta dermatológica há 5 anos usando.
ração hipoalergênica, e a resposta sempre é a mesma. Doutor, ele usa 5 anos, só ração e água, nem psiquete, sem nada. E não melhora, porque já não é alergia alimentar. Em 60 dias a gente já teria visto isso. Então, para quem imagino que a pessoa gastou. Exatamente. Esse que é o problema. E assim, a maioria, graças a Deus, não evolui para uma complicação. Só que o primeiro sinal que a gente vê, que aí todos acontece, é o aumento do peso. Então, o animal de 9 quilos ele vai para 15, 18, né? E animais de pequeno porte. Então, nesse excesso de sobrepeso, ele vai gerar uma outra complicação que a gente puxa outra especialidade, ortopedia. Então, o animal começa a ter... articulações. A articulação fica sobrecarregada, coluna começa... Às vezes já tem uma genética para uma hérnia. Ele evolui para uma hérnia... Pug, bulldog francês. Pug, bulldog, shih tzu, os pequenos. Gente, caramba, eu tô aqui. É muita informação. Eu falei que ia ser bombástico. Não, maravilhoso. Não, eu tô aqui. Sabe, quando você tá num lugar e tá cheio de estrelinha assim, você fica dando pra você com... Gente, gordura. Se eu estiver falando besteira, pode falar assim, você tá errado. Pode falar. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber nada, né? Não pode. Gente, pug, bulldog francês, inglês. Eu vou falar do shih tzu porque ele também é um braquicefálico. Gordura, sobrepeso para eles é muito prejudicial à saúde, principalmente por causa da respiração. Eles têm problemas sérios, inclusive, na UVV já está oferecendo esse tipo de cirurgia. O VV, a Universidade de Vila Velha, é bastante conceituada aqui na região, de abrir as vias aéreas, principalmente para o bulldog francês, que sobrepeso eu vou usar um que a gente chama no Rio, mas é um pouco forte, mas é caixão e vela preta para eles. É muito perigoso. Pode ser uma parada respiratória. Exatamente. Não, eles têm cardíaca também, porque às vezes foi um caso de um bulldog francês que ele ficou muito ansioso, sobrecarregou tudo, parou tudo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, correram para o hospital e ele voltou. Mas sobrepeso com ração hipoalergênica nessas raças braquicefálicas, focinho curto, é coisa muito grave. Eu vejo às vezes o cara pega ali, não, vou comprar um cachorro tal que eu acho bonitinho, mas não procura saber dos problemas que ele tem. Exatamente. Esse que é o problema. Porque as raças braquicefálicas, essas que têm o nariz mais achatadinho, elas têm já uma tendência a ter problemas respiratórios. Então, nós já sabemos. Só que às vezes o cliente ele não sabe disso, ele não pesquisa antes. E aí, quando tem o filhotinho, que é o quê? Estimular ele a correr. E quanto mais ele corre, mais ofegante ele fica. E isso vai prejudicando a via respiratória. Então, hoje tem alguns locais, alguns hospitais veterinários, clínicas, que já até orientam, depois de certos meses de vida, ou até quando completar 1 ano, por exemplo, já faz essa abertura da cavidade nasal. Já entra até como protocolo, porque sabe que vai evoluir para uma complicação. Então, não são todos os lugares que falam, mas tem alguns que eu conheço que fazem isso. Então, com 6 meses, 8 meses, 1 ano, 12 meses de idade, faz já o procedimento, para evitar problema lá na frente. Então, acontece. Teve um caso que eu costumo até falar muito, de uma pessoa que tem lá do lado da minha loja, que ele fazia? Ele já dava uma ração, não era uma ração de excelente qualidade. E ele pegava 50% da nutrição dessa cachorra, dessa cadelinha, era angu. Nossa. Angu, e essa cachorrinha de vez em quando tem problema de otite e problema dermatológico. Você acha que essa nutrição que ele faz, de 50% de angu e 50% de ração, que já não é de uma ração super premium, que ele dá contribui também para esses processos alérgicos? Com certeza. A alimentação é a base do organismo, né, de todo ser vivo. Então, se a gente não tem uma alimentação adequada, né, nutricionalmente falando, elaborada para aquele indivíduo, vai dar problema. E o principal, se ela já é uma paciente alérgica, porque a otite é um sintoma... Não tem nem saber, é exatamente isso. A gente não tem como saber, porque ele fala que constantemente essa cachorrinha volta, ele dá corticoide, indicado para o veterinário amigo dele. Ainda ontem ele falou comigo que minha cachorrinha tá... O que eu faço? Eu falei, o que você faz? Você procura um especialista. Já está na hora de você trocar o veterinário. O veterinário dele está lá em não sei aonde, lá no Rio, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E uma aqui que não sei se é dermatologista. Inclusive, eu vou passar o seu contato para ele. E ele ainda ontem mesmo me perguntou
que ele faz? Eu falei, rapaz, você precisa trocar de veterinário. Se você está com um veterinário, que não é especialista, e a sua cadelinha, de vez em quando ela dá problema, então tem alguma coisa errada. Uhum. Quer dizer, a falta de nutrientes, né, que a doutora Samantha até falou comigo lá, a falta de nutrientes lá, ele é endócrino, que já não dá uma ração de uma super prêmio. E ainda tira 50% da porção diária, a recomendação diária, né? E dá o restante de angu. Ela está em deficiência nutricional. Com certeza. Isso pode estar carregando, exatamente isso. Então, essas situações, né? E também, no caso, se não for feito um acompanhamento dermatológico, como é o caso dessa cachorrinha, dermatológico com integração de um nutricionista, também pode ser que o problema de alergia não consiga voltar ao normal, porque a ração hipoalergênica não tem nutrientes. É muito pouquíssimo, pouco. assim. Pouquíssimo. E ainda vai ter outras complicações no longo prazo. É mais o corticoide que utiliza. Quem me conhece sabe que eu detesto o corticoide. Eu utilizo, sim, quando tem extrema indicação. Mas todos os meus pacientes, aí, como o vídeo vai ficar gravado, todos vão ter acesso. Todos os meus clientes sabem que eu não prescrevo corticoide. Então, eu só vou prescrever quando tem muita indicação. Ou hemotite que está com estenose, que é aquele fechamento do conduto auditivo, que eu expliquei no primeiro bloco. Ou que é um paciente que está com alguma lesão que precisa realmente utilizar um corticoide, uma doença autoimune, que entra como protocolo inicial, ou às vezes contínuo, dependendo da situação. São situações pontuais. Agora, para alergia, existem várias outras medicações hoje no mercado que surgiram, que são muito mais seguras e que têm baixo efeito colateral ou até nenhuma, no caso de uma específica, para a gente poder controlar. Então, o paciente meu hoje não sai daqui com receita de corticoide. Então, existe vida sem ração hipoalergênica e existe vida sem corticoide. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça do tutor e principalmente do colega veterinário, que é ele que vai prescrever. Né? Então, isso que é o que mais dói, assim, na hora de a gente estar recebendo o cliente e ver todas as receitas ali. É um livro que o cliente traz. Todos os tipos de corticoide, só mudando de marca. Tudo corticoide. Vou fazer uma pergunta para a senhora, mas assim, não precisa entrar muito sobre opinião, né, que a gente pode, cada um tem a sua aí, os veterinários, mas o que eu tenho visto muito, cães que são castrados terem problemas alérgicos, né? E cães que não estão fazendo reposição hormonal, são castrados, às vezes com 1 ano, entendeu? Meio castrando o cão até com menos de 1 ano, mas problemas de saúde, assim, de muito problema de dermatológico, né? E só a sua visão. Você acha que essa castração, né, sem um acompanhamento de hormônio, né, com a doutora Samantha, gente, endócrino, pode causar, porque tiram os principais órgãos responsáveis por uma série de hormônios no corpo do animal. Se no ser humano, se tirar o ovário, reposição hormonal, e tirar o testículo, reposição hormonal, e nos cães fazem a castração, afirmando sobre os inúmeros benefícios, na verdade, muitos já caíram por terra, principalmente a respeito do câncer. Sim, exatamente. Né? Não vem o caso, a gente trata, já vai aqui até amanhã. Vai virar mais polêmica. Não, a doutora Alice, não sei se você já conhece, ela já até falou, por exemplo, ela tem um vídeo lá no meu canal que ela fala que retirada de testículo pode aumentar de 2 a 8 vezes mais a chance de câncer de próstata. Mas não vem o caso. Então você acha que essa castração ela pode trazer problemas dermatológicos? Dermatológico não é o mais comum. Não é comum, não é tão mas pode comum. acontecer. Pode acontecer, em algumas situações sim. O dermatológico é mais ligado à parte genética mesmo. Então, existem faixas etárias para cada tipo de alergia e normalmente coincide nessa faixa etária o cliente falar, ele castrou o ano passado, ele está com 1 ano e meio agora, castrou e agora ele está começando com alergia. Ele está dentro da faixa etária para desenvolver mesmo a crise alérgica. Então, a gente não liga tanto na castração, mas pode acontecer. Agora, com relação às outras inúmeras doenças, inclusive doenças endócrinas, sim, a gente já tem isso comprovado, existe consenso, né, de todas as especialidades, aberto a público, então todo mundo pode pegar na internet, e hoje consenso de cirurgia, que acaba que todos os outros especialistas acompanham,
não é indicado realmente castrar todos os animais, principalmente animal muito pequeno, muito filhote, né? Isso já caiu por terra. Então, o que hoje é visado é o acompanhamento ultrassonográfico, tanto em fêmea quanto em macho, para a gente ver os órgãos reprodutores e os órgãos em geral ali da cavidade abdominal e acompanhar. Deu algum problema? Aí entra. Como tratamento seria a cirurgia. Agora, como, né, igual a fêmea depois do primeiro cio. Tá, beleza, castrei, eu evito um tumor de mama, uma infecção uterina, uma piometra, né, que é o nome, mas e todas as outras doenças? É isso que eu ia falar agora. Foi isso que a doutora Alice falou. É isso que a gente entende. Então, hoje existe esse consenso que é aberto para todo mundo ter acesso. Então, ainda tem muitos veterinários que vão indicar, mas esse seria mais pela clínica, né, pelo protocolo, mas a gente tem que olhar o individual. Então, não é o protocolo, é individualmente. Então, cada paciente, será que ele vai se beneficiar dessa castração? Ou será que ele vai desenvolver outros problemas? Cachorro faz xixi, tá? Então, castração, esse cachorro faz xixi, castra que ele vai parar. Então, não tem um cachorro. A maior parte é comportamental, não é a castração. Cachorro faz xixi, faz cocô, filhote rói, filhote gato foge. Tá? Eu tô falando de cão. De gato, eu até, muitas vezes, eu sou um pouco a favor de algumas coisas, porque gato realmente está tendo uma população muito descontrolada, tá tendo, né, no caso de gato, até sou um pouco a favor da castração. Tem que deixar dentro de casa, telar apartamento, telar casa, não deixe o animal ter acesso à rua, porque não adianta, ele não vai ficar em cima do muro, ele sai do muro. Ele vai fugir. Então não tem jeito, gato, realmente, quem quer ter, tem que telar, tem que deixar dentro do ambiente. Esse período que você disse sobre a parte de alergia, qual é o período médio que ele pode, que é comum, né? Não porque, volto a dizer, né, a gente, não, cada um tem o seu DNA, mas por números, né, em maioria, qual é o período que ele pode desenvolver, até que idade ele pode desenvolver as alergias? Sim, o normal, a gente fala em literatura e na vida real. Sim. Em literatura, a gente vê os animais começando com sinais de alergia, que é lamber pata, então lambedura podal, coçar a orelha ou balançar a cabeça, isso também significa que está tendo alguma alteração em orelhas ali. Lesões em pele, queda de pelo, são sinais, né? Ou coçar a região do corpo, axila, virilha, coçar ou lamber, que o lamber também é uma coceira, muita gente não sabe, mas o lamber também é uma forma de coçar, se esfregar também. Então, esses sinais começam na literatura entre 6 meses de idade e pode ir até 3 anos e meio, 4 anos no máximo. Então, nessa faixa etária, se o cliente já vem, né, com outras alterações, mas nessa faixa etária a gente já pensa em algo realmente alérgico pela genética. Mas na vida real, que eu falo que o pet não lê livro, né? Se ele ler será mais fácil, mas ele não lê. Então o que acontece? Tem pacientes que vêm com 10, 12, 15 anos pra gente, começando com esse padrão. Lógico, eu vou pensar pela faixa etária em outras doenças, uma endocrinopatia, um câncer, outras alterações sistêmicas, seria o primeiro, né, estágio ali de eu pensar. Mas eu não posso descartar alergia. Então, eu tenho que descartar as outras alterações para fechar, realmente o seu pet ele é alérgico. Só que ele começou tardio. Então, tem alguns animais que fogem dessa regra. É interessante. Até porque também, como nós, né, os pets idosos, eles têm uma tendência a já ficar um pouco mais fraco imunologicamente falando, né? Nós também somos assim, muitas das vezes o idoso tem que usar um shampoo especial. E a alergia está ligada à imunidade. Então, ela está ligada à nunca imunidade. parei pensar nisso, é verdade. Por exemplo, uma cadela não castrada, né? Ela entra no cio, assim como a mulher no ciclo, ela cai a imunidade um pouco. Então é normal, é fisiológico. Só que nesse período, se ela está toda controlada da alergia, ela pode entrar na crise. Só pela queda da imunidade. Só pela queda da imunidade do cio, né? Isso é muito comum. Engraçado que o cachorrinho primeiro ela sangra e depois ela permite o ser cruzar. O cio, na verdade, é depois que para o sangue, né? A gente tem a fase do sangramento que é o proestro, então é antes do estro, que é o ciclo estral. E aí, nessa fase, ela está preparando todo o útero, né, para receber um possível filhote. E aí, quando para, é que vem o cio, de fato. Aí a gente troca, né? O sangramento. Não, a fase do sangramento, ela não permite. Eu já percebi com a minha fêmea isso. Depois ela sangra primeiro, depois, quando ela para de sangrar, que ela começa a permitir que o macho ele pede. Quando não tá, minha esposa fala assim, Eva, né, é um saco, porque, não sei, eles chegam cheirando ela, né? Quando vai chegando perto do cio, né? E ela sai brincando. Hormônio é uma coisa que não se pode evitar. E a minha esposa fica assim, eu não aguento também não. Seu pai fica até de mim, eu chego do empurrão nele, não sei o que. Oh, meu Deus.
Não, mas obrigado. Olha, eu tô... Caraca, já tô até... Assim, Muita informação. não, maravilhoso, porque nunca tinha prestado atenção a respeito do tempo, né? É que você falou uma situação muito importante, pelo menos para mim, sobre alergia está ligada diretamente à imunidade. Uhum. Eu não sabia disso. Sim. Eu não sabia disso. E hoje, você vê que por falta de vacinas, que às vezes o tutor não dá, V10, V11, V8, né? Uhum. Não dá, a própria da raiva. Eu, na época da Covid, primeiramente, eu tenho muito graças a Jeová Deus por não ter pego Covid, e se peguei, foi assintomático. Né? E a questão é que eu estava com vacina até o pescoço, porque eu vacinei na época contra tétano, que eu já estou há 10 anos agora imune, né? Sim. Eu vacinei contra a gripe, antes da pandemia, e tinha outras vacinas que eu fiz. Então, eu acredito que com a vacina, a questão imunológica deu uma subida, né? Sim. Então, eu acho que primeiramente foi Deus e depois a proteção mesmo, né? E eu acho que a imunidade realmente é um fator. E pior que ninguém consegue. Você estava conversando comigo que existem vacinas para aumentar a imunidade, existe isso. Não sei se você que falou comigo, foi uma outra pessoa que estava recebendo... Ah, não, perdão. Foi uma menina que está tratando um câncer de mama, e ela faz a quimioterapia, e depois ela toma uma vacina para aumentar a imunidade dela. Ah, uma imunoterapia. Eu não sabia disso. E isso existe para PET também? Para PET ainda não. Existe um tratamento dentro da parte dermatológica, no caso de alergias ambientais, então ácaro, poeira doméstica, até tipo de grama também por contato. A gente consegue fazer a imunoterapia, só que ela não é que ela aumenta a imunidade, ela torna o animal mais resistente. Meu filho fez isso. Em contato, isso é igual ao da criança. Era alérgico, tinha problema daqueles terçóis. A gente faz o teste alérgico, aí nesse caso tem que fazer o teste alérgico para poder fazer a vacina. E aí essa vacina, que é a imunoterapia, a gente vai tornar o animal mais resistente em contato direto ali com o ácaro. Caramba! Porque, por exemplo, eu não posso colocar o animal numa bolha. Sim, então eu limpei a casa, em meia hora já está sujo de novo. O ácaro ele prolifera muito rápido. E nem vai conseguir, até porque eles precisam também não ficar numa bolha. Exatamente. Eu estou repetindo isso que eu falei com a doutora Ana. Gente, o cachorrinho é para sair, para ir fazer cocô, xixi na rua, para brincar, para andar no mato. Parem de ficar achando que o cachorro não pode sair para a rua porque não pode se sujar. Tem um monte que faz isso. Exatamente. Isso vai adquirir imunidade. Exatamente. Lógico, protegendo, né, fazendo todo o cuidado, mas tendo essa visão também, que ele tem que ter contato com o meio externo. E isso realmente favorece a ter um animal menos alérgico. Por mais que ele tenha genética ali, mas ele pode se desenvolver mais tarde. Não tão filhotinho. Tem pacientes hoje que a gente recebe nem com 6 meses, às vezes com 4 meses. A minha começou com 4 meses. A lambepata. Você tem shih tzu, né? Tem shih tzu. Então, é uma das raças mais alérgicas que a gente tem. Então, a alergia ela é de fundo genético, que é um defeito de barreira cutânea, então, um defeito na pele. A pele ela é aberta. Então, esse defeito, a gente consegue o quê? Fazer com que a pele, tudo que está externo entre mais fácil. Então, vira infecção secundária mais recorrente, a inflamação é mais recorrente, tudo mais intenso. E a minha, realmente, com 4 meses, ela começou a demonstrar sinal. Meu Deus. Bom, gente. Muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado, doutora Rebeca Calil. Obrigado. Mais uma aula. Caramba, eu estou cercado de bons profissionais. Essa parte da hipoalergênica aí, espero que vocês ouçam e absorvam. Gente, ela é uma dermatologista. Ela tem 2 pós-graduações, né? E se o seu veterinário... Sabe o que acontece com o tutor? A gente vai lá e fala uma coisa para ele. Né? E aí, o veterinário dele vai lá e fala outra. Ah, isso acontece. Caramba! E se o seu veterinário não for um dermatologista, ele for um clínico geral, e está falando alguma coisa diferente do que ela falou, procure um dermatologista aí na sua região, ou Exatamente. Procure a doutora Rebeca. Eu vou colocar aí o Instagram dela durante todo o vídeo. Qual é o seu Instagram, né, Rebeca? É doutora Rebeca Calil Dermatovete. Tem um underline embaixo. Eu vou botar aí, já vai estar aqui. Estou falando agora, com certeza eu vou botar na edição aqui. Porque, cara, não consigo entender. Minha mãe, assim, a gente é daqui do Espírito Santo, né? Então ela atende da Grande Vitória, mas eu faço atendimentos online também. Então, para estados no Brasil, né, às vezes fora também do Brasil, o cliente ele não tem alguma região, não tem um dermatologista, eu consigo fazer o atendimento.
é permitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, principalmente depois da pandemia, né, que todo mundo ficou mais restrito. Claro. Mas a gente precisa, para a consulta online, né, consultoria online, eu preciso de um clínico geral na região. Por quê? Ele que vai coletar os exames para mim. E vai mandar para vocês fazer. E vai mandar. Então, quando eu receber todos os resultados, eu já consigo passar o tratamento. Sim. Então, quem é de outro estado também pode entrar em contato, a gente faz o meu atendimento online e sempre em parceria. A gente precisa do clínico, né? Eu nunca vou tirar o clínico de perto, eu preciso dele sempre. Mas a gente tem que ter essa visão de parceria, encaminhar quando já passou do limite ali que eu consigo tratar. Assim como eu, na dermato também, eu não vou atender um paciente com problema cardíaco, eu vou passar para o cardiologista. Claro, lógico. Então, a gente tem que trabalhar em parceria sempre. Peça para ele encaminhar vocês para um dermatologista para que vocês possam ser bem, vocês não, né? O pé de vocês ser bem tratado. E não vai adiantar, cara, ficar dando porra de faca. E procurem, gente, procurem informação. Não usam o Dr. Google. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Vocês vão ficar desesperados, porque a primeira coisa que aparece lá é algo mais grave, e às vezes o animal, a maioria das vezes, graças a Deus, é algo tranquilo. Sim. Só que o problema é, quando não encaminha com antecedência, o cliente já chega, e ontem foi engraçado, porque é mais uma, todo dia tem um, né? E a tutora chega com a mesma frase: doutora, você é minha última esperança. Depois já passou pelo Google, já passou... Não deveria ser a última, deveria ser a primeira. Por quê? Se passou pelo clínico, resolveu o problema e nunca mais deu problema, ótimo, então não era uma alergia, não era uma coisa grave. Agora, voltou o problema em pouco tempo, encaminha. Se tivesse encaminhado rápido, a tutora gastou 2 anos de muito remédio, muita internação. O animal agora está intoxicado, ele vomita sangue. Vai gastar um dinheiro maior de exames com a veterinária dermatologista. Exatamente. E agora que a gente vai, infelizmente, vai ter que gastar, porque vai ter que evoluir para um procedimento em conduto aditivo, que é uma otoendoscopia, que a gente sabe que é um exame, né, indicado para casos mais graves, não é todo mundo que a gente vai indicar, só que ele tem um custo mais alto, né? Tem uma anestesia geral, tem o centro cirúrgico, então assim, é muita coisa. E aí acaba que agora, coitada, ela vai ter mais um gasto triplicado, que não precisaria se lá atrás tivesse tido encaminhamento. Então é triste, a gente recebe essa frase todo dia, né? Então nós não temos que ser a última esperança, a gente é a primeira, associado com o clínico. Essa parte integrativa significa? Medicina integrativa é quando a gente olha o paciente como um todo, só que com uma visão de tratamentos alternativos. Então laser, ozônio, acupuntura, homeopatia. E na parte de dermato, os meus pacientes eu já puxo para a área integrativa também. Então, eu consigo tratar as lesões dermatológicas, doenças até leishmania, que é mais grave, né? Dermatofitose, esporotricose, com tratamento integrativo e com artigos publicados, gente. Não é fonte da minha cabeça, não, tá? É fonte científica. A Ana, quando falou sobre o perigo da BAF, que na verdade não existe estudo científico falando da dieta crua, ela disponibilizou o link lá para as pessoas que... Eu disponibilizo meus artigos para vocês. Pode mandar para mim, manda o link no WhatsApp lá que eu já vou postar na descrição do vídeo. E a questão, gente, também, vamos chamar de ser integrativos, na medicina veterinária, o clínico geral com cardiologista, o clínico geral com dermato, o clínico geral com nutrólogo, o clínico geral com outras especialidades, né? Tem esse nome por isso, porque é para integrar. É para integrar. Então não é que a gente vai roubar o paciente do clínico, né? Porque ainda tem um pouco dessa visão. Não vou encaminhar porque eu vou perder cliente. Não, o cliente, quando você encaminha, ele vem sempre elogiando o clínico. Mas quando não encaminha, é igual essa de ontem e de várias que chegam e vão chegar. Eles chegam reclamando. E é chato pra gente ouvir uma reclamação de um colega, né? Então quando encaminha, a gente fica feliz, porque o tutor fala, eu fiquei tão feliz que ele encaminhou para o especialista. Olha a visão que maravilhosa. E o pior é quando morre, né? Isso que é o mais triste, né? Que é o ápice. Demora tanto a encaminhar, quando encaminha, vem numa situação, como você falou, com alta gravidade, não dá para reverter e o cão morre. Exatamente. A intenção do nosso canal justamente é isso, é informar. A gente falou sobre um assunto da reação dermato, da visão dela. Eu concordo com o que ela falou. Assino embaixo. Não sou veterinário, mas tive o prazer de estudar com nutrição com vários veterinários competentes, professores de nutrição de faculdades, e realmente eu tenho visto muita coisa errada de veterinários clínicos que não estão usando os nutrólogos, que o cão tem uma alergia, bota a questão da ração hipoalergênica por tempo determinado, sem nenhum acompanhamento do nutrólogo, nenhum acompanhamento do dermato. Isso, como vocês viram que ela falou, pode causar problemas sérios e também piorar
sintomas de uma alergia que já existe por falta de nutrientes. Exatamente. Como é o caso do meu amigo lá, que ele é um senhor de idade, né? É muito difícil. Olha, pelo amor de Deus, cara, mas não adianta. Olha, e é pior que a ex-esposa dele, por causa de uma sobrinha, eu fiz um vídeo por causa dela. Deu banho com detergente. Misericórdia. Na cachorra dela, uma filhote. Aí chegou lá pra mim, aí eu indiquei uma ração de filhote pra ela, 100% natural e tal. Ela falou assim, não, mas tem cenoura. Aí cenoura é alérgico, né? Eu falei pra ela, você tá preocupado com a cenoura que é alérgica. Não foi o banho no detergente que você se preocupou, que acabou com a barreira subcutânea dela, estragou as defesas da pele dela. Você tá preocupado com a cenoura que tem uma ração 100% natural, sem conservante artificial. Meu Deus. Essa ração é tacofenol e extrato de tacofenol, extrato de alecrim. Então são conservantes. Quer dizer, hoje é a melhor ração 100% natural do que você dar uma ração com. Não que o cachorro vai morrer com BHT e BHA. E também nem por isso que ele possa ter algum tipo de alergia, mas eu ofereci para ela uma ração que ela podia pagar, né, que era uma ração prêmio especial, que ela podia pagar, e não. Aí, não, mas nessa ração aqui eu vi, como é que fala? Se não me engano, é pó de beterraba, batata doce, não sei o que, cenoura. Ela se preocupou. Meu Deus. Você imagina a quantidade de cenoura que tinha nesse composto de vegetais. Detergente, sabão de coco, shampoo Johnson Baby, que é o mais comum que todo mundo gosta de comprar, porque compra em farmácia, no mercado, aquele amarelinho, que é o mais, né, tradicional. Tudo isso não é indicado para a pele do animal. Ele destrói a barreira cutânea e altera o pH. Como eu falei no primeiro bloco, a gente tem um nível, né, de pH específico para a pele. Então, se eu altero esse nível, a pele vai ter alteração. E isso vai gerar muitas complicações. Então, são produtos que não se deve utilizar. Existem produtos mais simples, de pet shop, de uso veterinário. Né? E o pior ainda, né, que seria o ideal. Tem problema de pele? Dermatologista, porque aí eu vou indicar o tratamento correto para aquele animal. Porque se a gente vai no pet também tem muitos, né? Então a gente fica perdido, não sabe qual que eu vou comprar. E aí, tendo a orientação certa do especialista em pele, a gente consegue entrar com o tratamento certo, o animal para de ter problema. Até farmácia de manipulação, eu quero ver se eu vou lá em Vitória, bater um papo com o pessoal da farmácia de manipulação. Tem um querido, né? Ele é esposo da minha sobrinha lá no Rio. Sobrinha que eu falo é a postiça, né? Porque ela é filha do irmão da minha esposa. E ele falou comigo sobre o estudo do canabidiol em pet. E ele estudou na parte humana. Olha, né? Maravilha. Só que eu acho que, eu não sei nem se aqui existe algum farmacêutico que faz esse tipo de trabalho. Que aí é parte justamente da Ana, né? Neurológica, por causa de ataque epilético. O cannabis ainda não. Mas a gente tem uma veterinária, né, 2 veterinárias, na verdade, que trabalham com o canabidiol aqui no estado, só que elas pedem de fora, né, então tem que manipular fora. Mas as farmácias de manipulação... Elas são de onde? Essa veterinária é de Vitória. A Vitória. Você tem o contato dela? Tenho. Passa pra mim, porque atendendo até o pedido dele. Não, passo. Porque ele falou que era um mercado que estava crescendo muito, né, e justamente sobre o canabidiol, na questão dos pets. Eu não sabia, para mim já tinha farmácia de manipulação. Ainda não tem. Aqui no estado não tem, né? Deve ser Rio e São Paulo, né? E às vezes até fora mesmo. Fora do país. É mesmo? Às vezes isso. Dependendo da fórmula que for prescrita para aquele animal, às vezes não tem aqui. Aí tem que comprar e importar, né? Sim. E aí torna mais caro. Se um humano acabou de ser liberado, teoricamente, foi depois de muita luta, né? Depois de muita comprovação, talvez, não de científica, de papel, mas comprovação que eu digo de seres humanos tomando isso e diminuindo muito os ataques epiléticos, as convulsões, né? E é um assunto que eu acho que vai ser, se eu conseguir, ótimo, para mim vai ser maravilhoso falar sobre isso. Eu vou passar o contato. Ela é muito boa. Porque muitas vezes, o veterinário, eu tenho o contato de uma oftalmo, não me responde. Eu tenho um contato de uma especialista em gato, eu não consigo. Então, alguns veterinários, eu vejo que não valorizam o trabalho ainda que eu estou fazendo. O que vai acontecer é que daqui a uns meses, daqui a um ano, né, eu devo estar batendo aí, muito em breve, 10 mil inscritos no canal. Olha. Já estou com 2.200 inscritos no canal. Então, os vídeos que eu comecei lá 2 anos atrás, que batiam 20, 19, 15, já estão chegando a 1.000 visualizações. Né? E muito com a ajuda de vocês, todo mundo também, né? Mas em alguns casos, você vê que o veterinário ainda é resistente. Porque o que é a questão disso aqui? É informar todo mundo no Brasil inteiro, inclusive até Portugal, tem pessoas que assistem lá. E
Eu vou informar todo mundo da especialização que você tem. Né? Já desculpa pelas tosses. Que existe uma dermatologista que fala sobre isso, que pensa dessa forma sobre reação hipoalergênica, que tem uma pessoa que usa canabidiol, que tem a Ana, que é uma neurologista que viu a questão da nutrição de carne crua, que existe a doutora Samanta, que existe a doutora Beatriz, que existe a doutora Alice, que cada uma dentro das suas especialidades existem. E muita gente não sabe disso. Não sabe. Muito cliente chega falando, eu não sabia que existia dermato. Então, assim, é uma especialidade antiga até, né? Sim. Tem muito tempo e, assim, difundida em todo o país, todo mundo, mas ainda tem cliente que não sabe. Você sabe que a parte veterinária começou, segundo o estudo que eu fiz a respeito da vacina, né? O porquê dos cães viverem mais. Já está pronto o vídeo, vou lançar sexta-feira, para poder ter tempo tranquilo de poder editar os seus vídeos. A partir dos anos 90 e 2000, a medicina veterinária começou a ficar mais popular, o aumento de diagnósticos, né? E pelo que eu estou vendo, de 2000 vamos botar aí 2010, 2020 aí, 2010, vamos botar 2010, 2015, que começou a ficar popular. Sim. Tudo isso, né, que está... Hoje as pessoas estão colhendo benefício, porque não tinha. Exatamente. E eu quero justamente isso, é falar para as pessoas que existem profissionais nessa área e sempre, se possível, dar uma pincelada de nutrição, porque é o objetivo do canal e bem-estar. Mas é muito difícil, às vezes, de você conseguir veterinários que falem sobre determinado assunto. E detalhe, aquilo que eu falei com você, eu deixo para eles à vontade para que eles escolham os temas que vocês querem abordar. Eu não chego, eu quero falar sobre isso aqui com você. Não. E não responde o WhatsApp. Aí complica. Não responde. E a longo prazo vai chegar um momento que o canal vai se popularizar, acredito eu, muito, muito, muito rápido. E aí vão me procurar para poder falar. Às vezes não vai dar tempo, porque você já está com outros compromissos. Entendeu? Também. E já de antemão, já deixo para você, a hora que você quiser me chamar de novo para falar qualquer assunto. Não, vai ser um prazer. Fica a critério, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui. Hoje até falei demais, minha esposa falou que gosta dos meus vídeos, porque eu deixo vocês falarem mais do que eu. Agora no finalzinho até falei demais. Mas, doutora Rebeca Calil, dermatologista, ouçam e assim, na verdade não é só ouvir, né? Ouvir e absorvam as orientações. A gente precisa, né, entender e agir, né? Realmente ver o animalzinho ali na situação e procurar. Procure o dermatologista. Novamente, vou colocar aqui o Instagram dela para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, porque essa informação foi muito importante para mim, que tenho 4. E pode ser de grande ajuda para as pessoas. Muito obrigado. É um prazer imenso conversar com essas mulheres maravilhosas, especialistas veterinárias, e trazer notícias para vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente.